Graça e paz, meus irmãos. Hoje, mais uma vez, estamos juntos no nosso Manancial do Meio-Dia. Hoje, dia 16 de setembro de 2020, quarta-feira, celebrando mais um dia que o Senhor nos tem abençoado para estarmos juntos. Convido você a me acompanhar na leitura bíblica de hoje, que se baseia no texto de Lucas, capítulo 24, do verso 13 até o verso 35. Lucas, capítulo 24, verso 13 ao verso 35. Naquele mesmo dia, dois deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles, mas os olhos deles ficaram impedidos de reconhecê-lo. E lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam, com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nestes dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã, bem cedo, ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram que tinha tido uma visão de anjos que disseram que ele estava vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Ele lhes disse: como vocês custam entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram? Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povo para o qual estava indo, perdão, ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como que ia mais adiante. Mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu-o e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se uns aos outros: não estavam ardendo os nossos corações dentro de nós, enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partia o pão.
ouvi falar em águas cristalinas, cercadas por montanhas majestosas, exibindo a vegetação. Ouvi dizer que as suas flores nunca murcharão, e tudo nessa terra é feito pra durar pra sempre. Quanta alegria, penso nos meus filhos, brincando até bem tarde com os seus amigos no nosso jardim. Eu sinto segurança ao imaginar que a maldade não existirá no coração dos homens. Eu sei que perto eu terei os meus amigos, aqui eles não vão embora. Não há doença que os atinja, não há distância que desuna. A casa fica cheia e sempre estará repleta de alegria, eterna gratidão. Aquele que nos trouxe aqui, aquele que nos permitiu entrar nas portas como herdeiros de seu reino de amor. Que a glória seja dada a ti, Cordeiro que nos resgatou em terras estrangeiras, para desfrutarmos da alegria eterna no Senhor. Ouço os moradores com seus instrumentos, tocando com vontade, cantam a mais bela música que eu já ouvi. Suas poesias não carregam mais a dor, saudade é palavra arrancada de seus corações. Hoje cantam plenitude de amor, louvores ao bondoso Deus resumem a canção. Digno é o Cordeiro de Deus, sobre a morte vencedor, nos devolve a nossa bela história, história de amor. Digno é o autor da alegria, a Ele a nossa eterna gratidão, a nossa eterna gratidão. E perto eu terei os meus amigos, aqui eles não vão embora. Não há doença que os atinja, não há distância que desuna. A casa fica cheia e sempre estará repleta de alegria, eterna gratidão. Aquele que nos trouxe aqui, aquele que nos permitiu entrar nas portas como herdeiros de seu reino de amor. Que a glória seja dada a ti, Senhor, Cordeiro que nos resgatou em terras estrangeiras, para desfrutarmos da alegria eterna no Senhor. Sobre a morte vencedor, nos devolve a nossa bela história, história de amor. A Ele a nossa eterna gratidão, a nossa eterna
As últimas notícias. Este é a reflexão de hoje, pastor Felipe Pereira, escreve. E ele escreveu assim: já era domingo, mas os acontecimentos da última sexta-feira ainda não saíam da mente de 2 discípulos que, frustrados, voltavam para sua cidade, Emaús. Como pôde aquele profeta poderoso chamado Jesus ser humilhado daquela forma, ser falsamente acusado e brutalmente assassinado? Durante os últimos anos, eles acreditaram que Jesus seria a redenção de Israel. Viveram um sonho que agora se desfaz. Ele morreu. As últimas notícias das praças de Jerusalém afirmam a morte do profeta, o fim de mais um levante popular. Aqueles discípulos a caminho de Emaús pensavam estar bem informados, mas, na verdade, não foram capazes de perceber que o objeto da conversa estava presente. As últimas notícias a serem proclamadas em mais alta voz são: Jesus vive, ele ressuscitou, como prometeu. Aqueles que jaziam na desesperança são confrontados com um choque de realidade, a presença de Jesus ressurreto entre eles. Muitas pessoas acreditaram estar bem informadas, no entanto, anunciam uma falsa fé em um Jesus morto, que nada faz além de ilustrar a história da religiosidade mundial. Precisamos crer e anunciar o Cristo vivo que reina eternamente, que salva, liberta, restaura. Ele está entre nós e deseja ser percebido, acreditado. Que notícia você tem compartilhado? Algo a se pensar. Às vezes gastamos tanto tempo lamentando as perdas, se decepcionando com os resultados, como fez estes 2 discípulos, que não conseguiram perceber que exatamente ao lado dele estava aquele que eles tinham depositado toda a confiança, enquanto ele estava vivo segundo os valores deles. Muitas vezes nós estamos gastando nosso tempo falando da última notícia que já é velha, que não tem validade nenhuma, que não ajuda, que não traz edificação. Às vezes a decepção, a frustração, a raiva, a perda, a morte, quando nos esquecemos, deixamos de entender, e não esquecemos, deixamos de entender que nós somos aqueles que dão a última e melhor notícia. Jesus Cristo está vivo. Deixe seu coração arder com esta verdade. Ele disse que viria, morreria e ressuscitaria. E também prometeu que voltará para buscar os seus. Deixe seu coração arder com esta fé, com esta mensagem de fé. Deixe seu coração arder com esta promessa. E você vai perceber que a melhor notícia ainda está por vir. E ela virá das mãos do nosso Salvador. Que Deus te abençoe. Que faça você prestar atenção nas notícias que Jesus tem lhe dado. Compartilhe. Jesus está vivo agora. É isso que você tem que se preocupar nesse momento. Eu tenho certeza absoluta de que Ele estará cuidando de você, pois Ele prometeu estar conosco até o fim dos tempos. Vamos louvar o Senhor mais uma vez, pensando na meditação desta manhã. O chamam de Messias, outros que procuram seus milagres explicar, dizendo que só foi um homem bom. Dizem que morreu e assim permaneceu. Ressurgiu e vivo está, Ele vive.
ressurgiu, sobre a morte triunfou, e reina em glória e poder, e por fim vitorioso voltará. Cristo voltará. Sempre haverá no mundo descrentes falando contra Deus, vivendo sem razão, mas não podem mudar o fato de que Deus nos enviou a prova de seu amor. Jesus Cristo, a vida, a paz, Ele vivo está. Cristo ressurgiu, sobre a morte triunfou, e reina em glória e poder, e por fim vitorioso voltará. Cristo voltará. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Ele vivo está. Cristo ressurgiu, sobre a morte triunfou, e reina em glória e poder, e por fim vitorioso voltará. Cristo voltará. Glória, glória, aleluia. Cristo Amém. Cristo voltará. E nós temos esta convicção, como diz o texto em Apocalipse: Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Vamos orar? Querido Pai, muito obrigado mais uma vez por esta manhã e a oportunidade de lermos a sua palavra, meditarmos no texto que ali está, podermos refletir e ter a certeza do seu cuidado sobre nossas vidas. Rogamos, ó Deus, que nos conceda um dia de paz sob a tua proteção e direção. No nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e até amanhã, se o nosso Senhor assim nos permitir. A gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração e que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Oh, oh, oh.
que se aprendeu e a enxergar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender, até ouvir um não de Deus. Mas sem duvidar, Mas sem duvidar, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua. Ele continua sendo bom, Ele continua